gente! Tudo bem com vocês? Professora Nádia Salgueiro da Mentoria SUS para concurso. E aí, como é que vocês estão nos estudos? Eu espero que estejam firme e forte, tá? Por quê? Porque você não pode deixar para cima da hora. Não deixe de estudar, gente. Continue firme e forte nos estudos. Não espere o edital sair. Saia na frente e se prepare com direção, tá? Ou seja, nós estamos aqui segurando a sua mão, tá? Então, mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro, não larga sua mão até a sua aprovação, ok? E bora para cima e vem para aula, ok? Hoje a gente vai falar sobre biossegurança, falando sobre a NR32. Vou ficar muito esperto, gente, porque é muito difícil não cair, tá? Esse tema na prova. E você que quer tanto a tua tão sonhada vaga, não vai deixar passar barato nessa, né? Então, ó, vem pra aula, bora pra cima, a vaga é sua! Aqui, Mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro, segura sua mão até a sua aprovação. Vem pra aula, bora pra cima! Hoje a gente vai falar sobre biossegurança NR32, um assunto muito comentado nas bancas de concurso público. Muito difícil não cair uma questão sobre esse tema. Então, bora para a aula, bora para cima. Aqui a tua aprovação. Segura a tua mão até a tua aprovação, né? Então, vamos lá. Professora Nádia Salgueiro, Mentoria SUS para concurso. Primeiro a gente vai entender o que é biossegurança, tá? E a NR32. Lembrando para vocês, NR é uma norma regulamentadora, tá? Então, a NR32 ela tem a finalidade de estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção e segurança à saúde dos trabalhadores, tá? Dos serviços de saúde, bem como aqueles que exercem atividade de promoção, assistência à saúde em geral. Então, a gente entende que a norma regulamentadora ela tem, né, a finalidade de ter regras, tá? Que tanto é para um empregado e para um empregador, né? Então, principalmente nós, que somos profissionais de saúde ou futuros profissionais de saúde do SUS, a gente precisa entender muito bem a NR32, tá? Então, lá na sua prova, certo? Vai ter questão sobre a NR32 e você vai ficar sabendo. Por quê? Porque você é da Mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro. E aí a gente tem aqui também, para falar um pouco da NR32, que ela entende-se, né, como serviço de saúde de qualquer edificação, tá? Destinada à prestação da assistência à saúde da população em todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa, ensino e saúde em qualquer nível de complexidade. Então, não tem essa coisa de ser apenas um nível, não, tá? Então, NR32, ela abrange todos os níveis de complexidade, tanto nível primário, secundário e terciário, tá? E aí, a principal razão, tá, da NR32 significa o quê? A prevenção. Então, quanto mais a gente tem pessoas se prevenindo, então o risco de adoecimento cai. Então, essa é a nossa maior finalidade quando a gente pensa na NR32, tá, gente? Risco. Então, o que seria risco? Risco é o perigo mediato pelo conhecimento que se tem da situação. Então, você está exposto a alguma área, algum lugar, né, dentro da unidade hospitalar, você está ali, né, podendo correr um risco, tá, do que seja, né, físico, químico, a gente vai falar um pouco sobre isso, entendeu? Ou biológico. Probabilidade de ocorrência de um dano à saúde ou à integridade física é risco, né? E qual seria esse tipo de risco que a gente tem dentro das unidades hospitalares? Acidentes, tá? Nós temos a questão ergonômicos, né? Físicos, químicos e os biológicos, tá? Então, é muito importante a gente conhecer esses tipos de risco que também norteia o servidor público quando ele vai ser lotado, por exemplo, em algum setor, ele já tem que preencher justamente aquela fichinha, né? Dependendo
da onde ele vai fazer o concurso, existem secretarias, prefeituras, a maioria dos hospitais, ele segue aquele padrão de você responder um questionário para saber qual o risco que você está tendo, entendeu? Então, isso é muito importante, o trabalhador saber, né, do tipo de risco na hora que for preencher aquele formulário, tá? Bom, vamos para os conceitos principais. Considera-se risco biológico, vamos começar pelo risco biológico, que é onde o maior assunto, né? É o mais que é explorado nas bancas de concurso público sobre relação a tipo de risco, é o risco biológico, tá? Então, a probabilidade da exposição ocupacional, tá? A agentes biológicos, então considera-se agentes biológicos ou micro-organismos geneticamente modificados ou não, tá? As culturas de células e os parasitas e as toxinas e os prions, tá? Então, tudo que for relacionado, né, a risco biológico está envolvendo micro-organismo, tá? E aí, quando você pensa no risco biológico, existe uma probabilidade de exposição ocupacional, porque você está trabalhando no setor que pode lidar, você pode ter contato, entendeu, com esse agente biológico, tá? E aí você tem o agente biológico, que é o micro-organismo, que pode ser culturas, parasitas, toxinas e prions, como a gente já falou, né, anteriormente. Lembrando para vocês que depende do teu local de trabalho, né, gente? Então, assim, o que que eu posso para vocês entenderem, né? Para vocês lembrarem também, né? Então, o que que acontece? Nós temos, por exemplo, o hospital. O hospital, ele tem setores, tá? Que tem risco maior do que o outro. Então, por isso que existem as leis, né? As leis que regem, as leis trabalhistas, tem as leis também das secretarias ou das prefeituras, tudo, né? Relacionados ao quê? Ao percentual, entendeu? Que o servidor recebe, né? Então, por exemplo, vamos dizer que dependendo da tua atividade, você vai receber 10%, 5%, 20%, isso vai depender muito da legislação local, tá? Então, existe a federal que a gente tem sobre o pessoal que é da radioatividade, ou seja, o pessoal do raio-x, tá? Por quê? Porque a exposição dele é muito maior do que uma pessoa, por exemplo, a enfermagem, trabalhar numa enfermaria, entendeu? Em um setor cirúrgico, né? Num bloco cirúrgico, por exemplo, ou numa clínica médica. Então, essas pessoas, elas são diferentes, então ela recebe muito mais, né, com relação ao percentual da insalubridade por conta da exposição. Então, o risco dele é muito maior. Então, às vezes, mas tem um risco biológico, tá? Mas a gente tem outro risco, que é o risco químico, tem a questão da radiação, né? Então, essas pessoas elas têm uma exposição muito mais agressiva, entendeu? Do que certos tipos de micro-organismos, que a gente vai ver mais na frente a questão dessas classes desses micro-organismos. Então, a gente tem classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, que é muito importante você saber, entendeu? E nós temos justamente a portaria, né, da norma regulamentadora, né, 32, que é a NR 32, que no seu anexo tem uma lista, tá, de quais são as doenças, né, que são risco 1, risco 2, risco 3 é muito importante, e o 4, não podemos esquecer, que é importante você, concurseiro, ficar atento, porque lá na tua questão, ele pode dizer que uma patologia X, né, ela qual o risco dela. Por exemplo, nós temos um risco biológico que a gente tem, a Covid-19, tá? Então, quando a Covid-19, quando ela foi detectada lá em dezembro, entre novembro e dezembro de 2019, lá na China, e quando começou a expandir, né, pelo mundo, aqui no Brasil nós temos uma definição que achava-se que era o risco biológico tipo 2, moderado, e a gente viu que não, né? Ou seja, já mudou o cenário, né? Uma proporção muito grande, acometendo várias pessoas, muitas pessoas, difícil de sair daquele quadro, entendeu? E aí mudou a sua classificação. Então, depende muito. Tem patologias, por exemplo, que ele pode mudar de classificação, que vai dependendo muito do seu agente, né, etiológico, ou seja, o seu micro-organismo, tá? Então, ficar atento quais são as doenças que são desse tipo de risco biológico, 1, 2, 3, 4, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas ficar esperto que vocês não podem deixar de ver, entendeu? A NR32 na íntegra, tá bom? Então, bora para cima, que tem conteúdo, ok?
Risco ainda continuando, falando de risco biológicos, tá? Considera-se risco biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. Consideram-se agentes biológicos os micro-organismos geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os prions, tá? Então, esses são considerados como agente biológico. Então, não vamos esquecer desse tipo de agente, tá? E o que são esses riscos biológicos? Então, são os principais riscos dos serviços de saúde, porque envolve contato direto com pacientes, sangue e fluidos, tá? E o que são? Então, são riscos em adoecimento causado por esses agentes biológicos, tá? Que aí nós temos as bactérias, os vírus, os fungos, os parasitas, as toxinas, os prions. Lembrando que esses são os agentes, tá? São agentes do microorganismo, são micro-organismos, né? Ou seja, eles são agentes que causam danos à saúde, tá? Então, vamos ficar atento com relação a quais são esses danos que pode causar de acordo com a sua classificação, tá? E aí, como é que ocorre esse risco biológico, né? Então, contato, tá? Com sangue e fluidos, perfúrio cortantes, aerosóis, infecciosos, né? Superfícies contaminadas, contato direto com pacientes infectados. Então, essas são as formas de você, né, acabar se expondo, tá, ao risco biológico. E que medidas de prevenção você pode ter, né? Então, as medidas de prevenção na NR32, tá? Nós temos a questão da vacinação obrigatória, isso é muito importante, principalmente a hepatite, né? Nós temos dado o destaque maior que eles realmente dão, né, pela norma regulamentadora 32, né, a NR 32, é justamente a hepatite B. Mas a gente sabe que não tem só hepatite B, né, gente? A gente sabe que temos também. Nós temos a hepatite B, nós temos a Covid, né, que muitas vezes é exigido também em alguns estabelecimentos, tá? Por exemplo, vai trabalhar numa clínica, né? Então, muitas vezes eles podem pedir também a vacina da Covid-19, tá? E a antitetânica, que é a DT, né? Então, você pode pedir DT. A questão da obrigatoriedade é mais essas, tá? Hepatite B e a DT. Mas existem algumas instituições que preferem também adotar, tá? A Covid-19. Então, vamos ficar bem atento, tá? Porque realmente a gente precisa se prevenir. Porque você sabe que o hospital, ele é uma área, né, gente, de grande exposição, né, do profissional. Então, qual foi que a gente falou no início? A NR32, qual é o objetivo dela? Prevenção. Então, é isso que a gente traz aqui para vocês, tá? Então, a questão da prevenção. Bom, isso com relação ao programa, né, que a gente tem com relação à prevenção, né, dos profissionais que trabalham, né, dentro da unidade, né, hospitalar. Também tem a questão do EPI, gente, é sério isso. Não é só você ter o EPI, você precisa, entendeu? Saber utilizar, saber usar o EPI, né? Então, tem gente que tem essa dificuldade, não sabe, né, vestir, né, um EPI, não sabe, né? Infelizmente, existem pessoas que vão trabalhar e não têm aquela proteção adequada e acabam se contaminando. Então, por isso é muito importante você conhecer a vestimenta, que é o equipamento de proteção individual, o EPI, tá? Higienização das mãos, nossa, um hábito que foi resgatado, né, pela Covid-19, mas sabemos que desde a formação, né, dos profissionais de saúde, a importância da higienização das mãos. Então, não vamos esquecer, entendeu? Aquelas 5 fases da higienização das mãos, tá? Isso é muito importante, você saber quando vai tocar no paciente, preparar a medicação, tocou em fluidos, ou então na unidade do paciente, tudo isso faz parte, são normativas da Anvisa, tá, gente?
Não reencapar agulhas, isso é muito importante. Já vi questão de concurso, tá? Fazendo pegadinha, tá? Para o aluno. Lembrando que não se reencapa agulha, certo? Mesmo que vai, eu vou jogar no lugar, ou melhor, vou desprezar, que não vai ter problema, a agulha não vai, digamos, machucar ninguém, ou eu tenho uma forma de reencapar que nem eu vou me machucar. Gente, isso você pode até ter, né, na tua prática, na tua vivência, mas na norma não pode, é proibido, tá? Outra coisa, o descarte correto de resíduos de perfuro cortantes. Saber que o perfuro cortantes ele tem um destino, ele tem todo um descarte, entendeu? Quem não tem o Descarpex, que é aquela caixinha amarelinha, pelo menos deve fazer desprezar, né? O perfuro cortante, um recipiente rígido, entendeu? Para que não ocorra acidentes, tá? Principalmente as pessoas que mexem, tá? Com os resíduos de saúde, né? Isso está dentro do gerenciamento, né? Está dentro da NR 222 de 2018, tá? Então, ficar atento. Também tem uma aula lá no nosso canal, né? E a gente também vai fazer a atualização, tá? Dessa normativa. Isolamento e sinalização da área de risco, isso é muito importante, porque, por exemplo, se você tiver lá na unidade hospitalar e aí tiver o pessoal da higienização, né, limpando o piso, tem que estar sinalizado para não acontecer acidentes, que isso aí também está dentro da NR 32, tá, gente? Então, vamos ficar atentos. Com relação aos riscos químicos, né? Então, o risco químico, o que que a gente tem com relação ao risco químico, né? Nós temos aqui que ele vai envolver substâncias que podem entrar no corpo, né, por inalação, tá? Eles podem entrar, né, no corpo, que a gente fala assim, né, por inalação, por contato, por absorção, né? E também a ingestão. Então, essa é a forma que os químicos podem, né, os riscos químicos podem estar em contato, né, com nós, no caso, os profissionais de saúde, né? E aí nós temos aqui um exemplo muito comum de saúde, a questão seguinte, a questão do risco químico, né? Nós temos a questão do medicamento, tá? Ou seja, tem medicamentos que são bem perigosos, tá certo? Temos a questão dos quimioterápicos, nós temos também os produtos de limpeza e desinfecção, que é um risco químico, tá? Tem o óxido de etileno, que tá dentro lá da CME, tá? Esterilização, tá bom? Então, ó, ficar esperto. Tem os gases anestésicos, claro, né? Temos o alotano, o sulfurano, o N2, o N2O, né? Então, isso aqui, ó, é muito importante a gente saber, né? Quais são esses riscos químicos. Só que são alguns exemplos, tá, gente? Tem o formaldeído, tá? Tem o álcool 70, látex, resina. Então, isso aqui são os exemplos de que são substâncias, tá? Que envolvem questão do risco químico, tá? Formas da entrada. Então, como a gente já falou, ele pode entrar você inalando essa substância, tá? Ou contato direto com a pele ou mucosa, também por via ocular, né? Porque mucosa também, né, gente? Ingestão acidental pode acontecer, tá? E o perfuro cortante contaminado pelo químico. Então, isso aqui é interessante você saber que quando vai manusear alguma medicação, ou então vai fazer um procedimento no paciente, usar o EPI, tá? Então, praticamente a NR32 reforça muito a questão do uso do EPI. Então, vamos ficar atentos, tá? Com relação ao risco físico, né? O risco físico, eles são agentes físicos que podem causar danos ao organismo. Como assim? Por exemplo, exposição à energia em diversas formas. Como assim energia? Aí a gente tem nossos exemplos aqui, do físico. Você trabalha no setor de radiologia, por exemplo, aí eu tenho aqui o meu risco, entendeu? Eu tenho aqui a questão do risco ionizante, eu tenho, por exemplo, pessoas que trabalham no raio-x, que trabalham na tomografia, trabalham na medicina nuclear, temos a radiação
não ionizante, entendeu? Que aí essa não ionizante já não é a questão do raio-x, mas trabalha, por exemplo, lá na ultrassonografia, né? Trabalha na ultrassom. Tem a questão do ruído, que é o ambu, o autoclave, a ambulância. O que é o ruído, né? Por exemplo, você trabalha no setor que existe muito barulho, isso é um risco físico que você tem, né? Tem a questão das vibrações, né? Ou seja, calor excessivo também. O pessoal que trabalha na cozinha, na lavanderia, tem um risco físico. Tem a questão do frio, quem trabalha com câmaras refrigeradas, entendeu? Tem a questão da pressão anormais e a iluminação inadequada, que isso também é um risco físico. Então, o profissional, ele tem que estar num ambiente adequado para ele exercer suas funções, tá? E aí, tudo isso, gente, entra quando, por exemplo, o profissional pede a insalubridade dele. Porque onde é que eu vou? Então, você vai lá, preenche, entendeu? E aí vai estar agregado, né, no seu vencimento, essa insalubridade que é o que é por lei, né? Porque você está sendo uma exposição, tá? E aí o risco físico, ele se divide em radiações, né, ionizantes também. Como a gente já falou anteriormente, falando sobre o raio-x, tomografia, né, e falando com relação a essa exposição, essa radiação ela tem uma capacidade de remover elétrons e causar lesões no DNA. Então, por que que essas pessoas dão? Lembra que eu falei para vocês que as pessoas que trabalham, por exemplo, lá no setor do raio-x, eles recebem uma média de 40%, entendeu? Da insalubridade, entendeu? Então, basicamente, 50% para 40%, né? Então, ele recebe 40% da insalubridade, né? Então, lembrando para vocês que esse setor, ele é diferenciado por conta da exposição. Eu estou dizendo que os outros não têm valor, né, no sentido da exposição. Esse também tem. Lembrando que nesse setor aqui, ele tem uma exposição com relação a energia, né? Quando faz uma radiação. Então, é diferenciado, entendeu? Por quê? Porque olha o dano que pode causar ao longo do tempo da exposição desse servidor, gente. Câncer, queimaduras, mutações, efeitos produtivos como aborto, má formação. Por isso que quando a mulher está gestante, se estiver no setor de radiologia, ela tem que ser lotada em outro setor até passar a gestação. Então, ela está grávida, ela não fica nesse setor, tá? Ela tem que ser remanejada, ok? O risco ergonômico já é relacionado à condição que afeta a saúde física e mental devido ao esforço inadequado. Então, por exemplo, situações que exigem esforço excessivo, má postura, movimentos repetitivos ou pressão psicológica. Então, tudo isso é risco ergonômico, tá? Exemplo, levantar e transportar pacientes sem técnica correta, né? Má postura no computador, jornada excessiva e estressante, falta de pausas, né? Ritmo de trabalho acelerado. Aí nós temos quais são os sintomas mais comuns que a gente vê muito para os trabalhadores que mexem muito no administrativo, por exemplo, eles vão apresentar dores lombares, vai ter o Lé e o DORT, entendeu? Que é nosso aquele esforço repetitivo, né, que a gente tem, e o estresse, exaustão e ansiedade, e também a cefaleia. Então, isso aqui são os riscos ergonômicos que podem afetar um trabalhador da saúde, ok? Bom, aqui falando da classificação por classe, gente, vamos ficar aqui bem esperto. Já vi questão, tá, gente? Questão de concurso, entendeu? Sair, né? É uma questão dessa, entendeu? Então, a gente tem aqui quatro classificações, tá? Quatro classificações. Nós temos aqui, ó, classificação aqui são a classificação de classe. Nós temos a classe 1, nós temos a classe 2, nós temos a classe 3 e nós temos a classe 4, correto? E aí, o que é a diferença deles? Olha só, a classe 1, baixo risco individual e coletivo. Classe 2, risco individual moderado, baixo risco e coletivo. Classe 3, risco individual elevado com risco de disseminação. Então, olha aqui que está a Covid. Percebeu a diferença?
né? Risco individual elevado com risco de disseminação. Então, a gente sabe que a Covid-19, ela tem uma disseminação muito grande, maior do que a influenza, tá? Ao 4 é altíssimo risco individual e coletivo, tá? Sem tratamento ou profilaxia. Então, são aquelas doenças que realmente a pessoa adquiriu, então ela não tem nenhuma possibilidade terapêutica e acaba morrendo, né? Bom, outra coisa aqui que a gente não pode esquecer é o acidente por materiais perfuro-cortantes, que é muito, gente, muito comum a gente ter profissionais de saúde que não manuseiam corretamente, ou por algum descuido também, né? Acabam sofrendo acidentes com materiais perfuro-cortantes, tá? Então, são os acidentes com maior risco de transmissão de doenças graves. Eu tenho aqui como exemplo as agulhas, entendeu? Então, nós temos as agulhas, nós temos as lâminas, nós temos as ampolas quebradas, né? As ampolas quebradas. Nós temos também o bisturi, né? As ampolas, os bisturi, os scalpes, né? E aí, quais são os riscos que eu tenho, tá? Como trabalhador, quando eu tenho uma exposição com material perfuro cortante. Então, adquirir doenças como hepatite B, hepatite C, HIV e outras que são transmitidas pelo sangue, né? Então, por isso que é muito importante, tá? Assim, é importante você ter, né, todo esse cuidado, esse manuseio, tá? Você, na hora que você está fazendo procedimento, você vai fazer um procedimento tipo uma punção, né? Então, tem que ter cuidado quando vai preparar a medicação, entendeu? Por quê? Porque na hora de você manusear, você pode acontecer um acidente de perfuro cortante, entendeu? Aí você vai preencher a cátia, aí você vai fazer profilaxia, né, pós-exposição, entendeu? Então, gente, isso aí é importante o profissional saber manusear, tá? Os equipamentos, porque não é só para poder atender, entendeu, a demanda do paciente, mas também para se proteger, ou seja, prevenção. Lembra-se bem, NR32 fala de prevenção, tá bom? Então, não vamos esquecer, tá? Então, os riscos biológicos, não vamos esquecer as classes também, tá? Um, dois, três, quatro. Então, os quatro, então temos quatro, tá? Classes de risco biológico. Então, cada um é um grau, entendeu? Um leve, um moderado, um mais ou menos e um altíssimo, né? Então, o que que acontece? Você tem que saber quais são as doenças, né, que vão acometer cada uma dessa classe. Então, a gente vai ter alguns exemplos aqui para vocês entenderem como é que funciona a questão dessa classificação de risco, tá? Com relação aos micro-organismos, tá bom? Então, fica aqui, não sai não, bora para cima. Mentoria SUS para concurso da Sra. Nádia Salgueiro, segura sua mão até a sua aprovação, tá bom? Bom, com relação às regras da NR32, o que que é proibido? Memoriza aí, tá, gente? Guarda isso, por favor. Nós temos aqui, não pode reencapar a agulha, não pode desconectar manualmente, não pode descartar a agulha em lixo comum, tá? De jeito nenhum, lembrando que tem o descarte apropriado no perfuro cortante, tá certo? Que aí a gente vai ver com relação lá na NR 222 2018, a questão do gerenciamento dos resíduos sólidos de saúde, que você vai saber quais são, né, esse gerenciamento, né, o tipo de descarte, né, desses materiais, tá? E é muito importante lembrar as letrinhas, tá? Porque com certeza vai estar lá na tua questão, tá? Na tua prova, essa questão. Então, o que que é obrigatório? O dispositivo de segurança, de proteção da agulha, né? Para quem nunca viu, é um dispositivo, ele é colorido, eu já vi muitos que são azuis, né? Que é quando você termina de fazer o procedimento, você apenas você pega esse dispositivo, né, e aciona ele, aí placa, aí trava, entendeu? Aí você não tem como contaminar ninguém, né, com aquela agulha que foi utilizada. Tem que ter o plano de prevenção de acidentes com perfuro cortante, pode ser um POP, entendeu? Também um protocolo, alguma coisa que norteie, né, os profissionais que manuseiam, né, atendimento, manuseio, procedimentos, né, que atende o paciente. Então, é muito importante ter esse plano, tá? Treinamento fornecido por fabricante, por exemplo, se tiver algum equipamento novo, então é importante que a equipe ela seja treinada, né, para não cometer erros.
Aí o descarte imediato pelo próprio usuário, ou seja, dependendo do que ele utilizou, ser logo descartado, não ficar em muito tempo na exposição. Outra coisa muito importante com relação ao esse descarte é a questão do recipiente rígido, não preenchido até o topo, então 5 centímetros abaixo do local. Então, existe a questão do armazenamento. Sabemos que, por exemplo, as caixas de perfuro cortante, gente, elas não podem ficar no chão, né? Então, a normativa Anvisa é bem clara, essas caixas devem ficar isso tem que ficar com suporte, tá? Então, lembrando para vocês que essas caixas que ficam dentro das unidades, né, ficam lá nas enfermarias, no posto de enfermagem praticamente. Então, essas caixas, elas ficam com suporte, são normativa da Anvisa, tá? Então, essas caixas de perfuro cortante, elas não devem ficar no chão de forma alguma. Então, você, no caso, a unidade, ela vai ser notificada pela Anvisa se por acaso chegar, né, e encontrar essa caixa no chão, tá? Ela tem que ter um suportezinho, né? Muitas vezes aquele suporte que vocês vão encontrar, né, de ferro, não vai estar lá, um tipo de uma, fica lá em cima a caixa, né? E essa caixa, ela tem uma capacidade, então não pode ultrapassar essa capacidade, entendeu? Então, na caixa, ela tem lá um tipo de uma linha, entendeu? Ao redor, aonde ela tem um limite. Então, você não pode, por exemplo, colocar uma agulha ou então uma seringa, digamos que o limite é esse, e ultrapassar. Então, a gente vê muito isso, está errado dentro das unidades, dentro das enfermarias, ou melhor, dentro do posto de enfermagem. Por exemplo, tá aqui é o limite, aí você vê a pessoa colocando a seringa e fica assim, né? Do lado de fora. A agulha tá lá dentro, né? Mas a seringa, ó, ela tá aqui lá de fora, né? Então, não é para deixar assim. Então, tem um limite, entendeu? Ó, vamos dizer que aqui é o limite. Digamos que não pode passar, porque ainda tem ainda um espaço na caixa, entendeu? Porque ela precisa ser acondicionada adequadamente, certinho, para poder levar lá para o setor de gerenciamento, tá? De resíduos. Então, não deve ultrapassar o limite da caixa. Tá bom, gente? Isso não é só para questão de concurso público, não, tá? Isso é para a vida profissional de vocês. Então, quando você vê, quando você estuda, quando você entende a NR32, ela vem para prevenir não só o paciente, mas também para nós, profissionais de saúde. Então, a gente trabalha com pessoas, trabalha com vida humana, entendeu? Então, você tem que ter esse cuidado, tá? Na hora de você manusear certos tipos de equipamentos e como vai fazer procedimento. Então, fica atento, tá? Ó, não perde isso não, porque isso com certeza vai estar lá na tua questão, ok? Bora para cima, professora Nara Salgueiro, não larga a sua mão até a sua aprovação, ok? Outra coisa das exigências da NR32, o que que a gente tem aqui? Saco plástico, tá? Olha, gente, eu já vi também questão perguntando sobre o saco, acredita aqui, ó, perguntando sobre justamente esse saco plástico. E aí ele pergunta aqui, ó, 2/3 da capacidade. Lá na tua prova, ele pode colocar 1/3, né? 3/4, alguma coisa, mudar o número, porque você tem banca que é aquela coisa, não tem número, vai ter tua questão lá, viu? Olha lá, onde tem número, ele vai querer a questão, tá bom? E aí, o que que acontece? Você tem aqui a questão da capacidade, então não esquece isso, anota aí no teu caderninho, tá? Então, saco plástico até 2/3 da capacidade, ok? Fechamento seguro sem derramamento, muito importante, não pode estar extravasando aquele material, tá certo? Não pode arrastar o recipiente lá, vai tu arrastar o recipiente lá no chão, né? Ah, pensou? Não pode. Transporte seguro e sem contato, então tem que ter um transporte apropriado para remover, tá? Esse resíduo. Muitas vezes você tem aquelas, a gente chama de como fosse aquelas lixeiras, né? Que em grandes, já viram que tem nas unidades subidentificada, né? Com os resíduos, né? O tipo de resíduo, aí você coloca lá e lá eles são levados, né? Parecendo como se fosse um carrinho, né? Tem rodinha e tudo, levando apropriado com recipiente bem rígido, né? Para não ter justamente esse derramamento, tá? Então, por isso que tem essa questão desse armazenamento, né, bem temporário, né, numa sala apropriada, porque você pode encontrar lá, por exemplo, um posto de enfermagem, ele tem o tipo dessas lixeiras, né, que estão todas lá identificadas, mas elas são uma forma de acondicionar, né, esse resíduo para depois ele ser levado para o seu destino, tá?
Sinalizar conforme a BNT, é muito importante justamente saber que tipo de resíduo está sendo descartado, né? Se é tipo A, B, C, D, E, entendeu? Então, é bom ter essa identificação, porque aí você vai saber qual é a questão de uma seleção, né? Qual como é que eu posso dizer, como é que é o resíduo, né, que vai ser descartado, tá bom? Recipientes rígidos para perfuro cortantes, tá? Aqui, sempre lembrar, gente, sempre lembrar, ó, resíduos devem ser segregados no local onde são gerados, aqui, ó, isso aí é muito importante, tá lá na nossa NR 32, tá? O porquê que quer dizer isso aqui? Não se pode, por exemplo, aí eu vou recolher o lixo todinho, melhor, o resíduo todinho do hospital, né? E vou levar no caminhão e vou levar não sei para onde para fazer o processo, entendeu? De gerenciamento, né? De resíduo. Não. No hospital tem que ter um lugar, um incinerador, né? Tem que ter lá os equipamentos para fazer justamente esse trabalho. Então, o lixo não pode sair da unidade, ele tem que ser eliminado, né? Ou seja, tratado, né? No mesmo local, tá? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, é o PPRA, tá? Então, o PPRA, ele está muito previsto na NR 9, mas a NR 32 ela também fala, entendeu? Sobre o PPRA, tá? Então, o que que o PPRA fala? Primeiro, ele vai dizer para assim, a identificação, entendeu, gente? Aquilo que eu acabei de dizer para vocês, a identificação do risco biológico. Então, mais prováveis em função da localização geográfica e característica do serviço de saúde e seus setores, né? Considerando. Então, é muito importante você saber, né, identificar esse risco, certo? E nisso, o que que você vai considerar? A fonte, tá, da exposição, reservatórios, a via de transmissão, né, e entrada, certo? Que aí você vai a questão de identificação, né? Você vai ver. A questão das vias de transmissão, a transmissibilidade, patogenicidade e a virulência do agente, a persistência do agente biológico no ambiente. Algumas bactérias gostam de morar no hospital, né? Estudos epidemiológicos e dados estatísticos é muito importante para a gente saber como é que está o índice de infecção hospitalar, por exemplo, né? Ou melhor, de IRAS, né? E outras informações científicas. Então, é muito importante a gente saber esses dados, porque eles ajudam a buscar estratégias, né, para melhorar aquele índice. Digamos que você trabalha numa unidade e está com um índice muito alto de IRAS, né? E aí a gente tem que ver uma estratégia. Por que que está assim? Será que é porque não tem um EPI adequado, entendeu? Será que as pessoas não estão conseguindo manusear corretamente o equipamento? Dando exemplos aqui, tá? E aí, assim, a gestão, né, vai entender que é necessário, por exemplo, fazer uma capacitação, né? E aí, fazendo a capacitação, todo mundo vai ficar alinhado e vai prevenir, né, maior risco, né? Vai prevenir de ter menos exposição, né? E aí o risco vai cair, entendeu? Outra coisa, na questão da avaliação do local de trabalho, do trabalhador, o que, que você vai considerar? Então, como eu falei, como vai ser esse local onde essa pessoa vai trabalhar, né? Descrever as funções, né? Do que a pessoa vai fazer, tá? A questão da possibilidade da disposição, né? Ou seja, a descrição das atividades e funções de cada local de trabalho, as medidas preventivas aplicáveis ao seu acompanhamento, né? E aí, o PPRA, isso é muito importante, aqui está coladinho, mas olha, é muito importante que deve ser reavaliado, entendeu? Tá aqui, ó, tá? Tem que ser reavaliado, olha só, deixar aqui uma observação, ó. Uma vez ao ano, tá? Fica esperto, gente, para não ter uma questão dessa e você não saber, anota no teu caderninho, tá? De resumo, anota aí para tu fazer teu mapa mental, tá bom? Lembrando que é só uma vez ao ano que você tem, entendeu? A reavaliação do PPRA, tá bom? Aí, sempre que produzir uma mudança nas condições de trabalho que possa alterar a disposição dos agentes, que quer dizer assim, mudou o setor, tem que passar para nova avaliação, tá? Quando a análise dos acidentes e incidentes, assim,
determinar, ok? Então, vamos ficar atentos. Bom, aqui eu tenho o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, tá? Já aqui ele está previsto na NR7, que também contempla tanto a NR32. Então, o que que diz, tá? O PCMSO, tá certo? Ele vai falar sobre o reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos, tá? A localização das áreas de risco, segundo os parâmetros do item, tá certo? A relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores e sua função, o local que desempenham suas atividades e os riscos que são expostos, e a vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos, tá? E o programa de vacinação, tá? Então, isso aqui contempla, tá? Se alguém for perguntar, na tua prova, já sabe que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, que vai fazer justamente esse controle, tá? Da vacinação, ok? Bom, aqui mostrando para vocês a vacinação do trabalhador, tá? O que que acontece essa vacinação? Essa vacinação, ela é gratuita. Quais são a obrigação que eles têm que tomar? Hepatite B e a difteria e tétano, que é a DT, tá certo? Pode ser que tenha outras previstas, tá, no programa, mas, como por exemplo da Covid, né? Nós podemos aqui, entendeu? Da Covid-19, tá? Pode entrar também. E também a questão da influenza, entendeu? Influenza, tá? Pode estar também, certo? Então, lembrando que a obrigatoriedade é hepatite B e ADT, tá bom, gente? Bom, outra coisa também que tem que ter no programa é os documentos obrigatórios, que ele pode ter um plano de proteção de radiológica, no caso quem trabalha lá, né? Um alvará sanitário e o programa de garantia de qualidade. Isso aqui tudo no setor onde você trabalha tem que constar, né? Esses documentos obrigatórios. E qual é o direito do trabalhador? Bom, permanecer o menor tempo possível na área de radiação, tá certo? Tem que usar o dosímetro, tá? Ele é verificado mensalmente, todo mês o dosímetro é levado para uma empresa, por exemplo, que faz a leitura para saber o grau de exposição que aquele servidor teve naquele setor da radiação, tá? E a capacidade tem que ser contínua, gente. Gestante, como eu já falei anteriormente, deve ser afastada, tá? Ó, tem que ser afastada das áreas com radiação, né, ionizantes. E esse tópico, gente, cai muito em provas da área hospitalar. Cai muito, tá? Com relação à exposição. Então, fique esperto, tá? Bom, com relação agora às precauções padrão ou básica, vamos ficar atentos, gente. Questão, ó, provas recentes e exploraram muito esse conteúdo, tá? Olha só, nós temos aqui o programa de padrão, tá? A precauções padrão, elas foram formuladas enfatizando a prevenção ao contato com todos e qualquer tipo de fluidos corporais, secreções, excreções, pele não íntegra e membranas mucosas de todos os pacientes, né? Então, a NR32, ela é uma norma regulamentadora, tá? Da segurança e saúde do trabalho em serviços de saúde. Isso aí todos já estão agora sabendo, né? Então, memoriza isso aí para você gabaritar a tua prova sobre biossegurança, tá? Aqui, nós temos a questão das medidas de proteção. Antes da gente falar um pouquinho sobre os tipos de proteção, vamos entender um pouco sobre essas medidas de proteção, tá? Então, nós temos aqui a questão dessa medida, né? Nós temos as medidas de proteção que devem ser adotadas a partir do resultado da avaliação previstas no PPRA. Então, lembrando que tem tudo para ser avaliado, né? Ou seja, é avaliado e você vai ver que medidas de proteção você vai ter de acordo daquele setor que você vai ficar lotado, né? Aí aqui tem o caso de exposição acidental ou né, incidental, medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente, mesmo que não está prevista. Por quê? Porque você teve uma exposição acidental ou incidental. Então, não se pode esperar por tanta, digamos assim, entre aspas, burocracias, né? Então, é preciso, entendeu, já tomar medidas, né, de proteção praticamente imediatas.
tá? Aí nós temos aqui a manipulação de ambientes, né, laboratorial, deve seguir as orientações contidas na publicação, tá, do Ministério da Saúde, diretrizes gerais para o trabalho em contenção com materiais biológicos correspondentes aos respectivos micro-organismos, tá bom? Temos aqui também a questão de todo local onde existe a possibilidade de exposição ao agente biológico deve ser lavatório exclusivo para. Olha, gente, eu vi questão cair isso aqui, você acredita? Olha só. Isso é muito importante. Cuidado com a palavra, que às vezes você pergunta assim, ele está falando exclusivo somente nesse caso. Sim, tá? Todo local exista possibilidade de exposição a agente biológico deve ter um lavatório exclusivo, tá? Para a higienização das mãos, providos de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. Então não pode ter aquela lixeira que você tem que pegar a tampa, entendeu, gente? E aí, como fala com relação a pia, um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, tem pias, né, que elas têm que ser exclusivas. Por exemplo, você vai ah, isolamento, por exemplo, né? Então tem que ter uma pia só para aquele local de isolamento. Então por isso que tem as antessalas. Os pacientes estão lá, estão em isolamento, aí o profissional vai fazer alguma coisa, um procedimento no paciente. Aí o que que acontece? Ele não pode sair e tocando e tudo, e vai, por exemplo, lavar, higienizar as mãos lá no posto de enfermagem. Não, ele tem que ter uma pia, entendeu? Exclusiva, tá bom? Os quartos ou enfermarias, tá certo? Os quartos ou enfermarias, eles têm que estar, né, destinados a isolamento, aquilo que eu falei para vocês, né? Aqui, pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem conter lavatório em seu interior, aquilo que eu estou falando, né, para vocês. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, isso é muito importante, que deve ocorrer no mínimo antes e depois do uso da mesa, ou seja, higiene suas mãos antes de você usar a luva, depois que você fizer o procedimento, retira a luva e higieniza a mão de novo, tá? Então, essa é o processo. Trabalhadores com feridas, tá? Ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após a avaliação médica obrigatória, com emissão de documento da liberação para o trabalho. Então, ele vai passar por uma avaliação com o médico trabalhador se recebendo ou não a sua dispensação, porque o risco é grande dele se contaminar por conta do ambiente, tá? Bom, higiene das mãos, vamos aqui, recapitular. Lavatório exclusivo, água corrente, sabonete líquido, toalha descartável, luva não substitui lavagem das mãos, tá, gente? Olha lá. Proibição, tá? Isso é muito comum, gente, cair, é campeão cair em prova, tá? Deixa aqui bem em destaque. Fumar, adornos, tá? Ó, aliança, pulseira, relógio, tudo isso tem que ser retirado, tá? Comer e beber no posto não pode. Guardar alimentos em locais inadequados, tá certo? Calçados abertos, a gente sabe que não pode ter calçados abertos. Vestimentas fornecidas sem custos, tá? Devem ser, ou seja, o hospital ou a empresa, né, deve fornecer sem custo essa vestimenta. Não pode sair do local com EPI ou roupa de trabalho, certo? Higienização de roupas sujas é igual que a responsabilidade do empregador, ou seja, você não pode estar saindo com roupa suja no seu ambiente de trabalho. Então, ou seja, a unidade ela deve, entendeu? Levar a sua roupa para o setor de lavanderia, certo? E aí o trabalhador ele tem que estar com a sua roupa limpa, não é para sair porque ele vai estar levando, né, fora do ambiente hospitalar, né, os micro-organismos, tá exposto, tá? Então, isso aí é regra, tá na nossa NR32, tá? Bom, com relação às precauções a serem adotadas por todos os serviços de saúde durante a assistência, o que que tem na NR32? Ela fala muito sobre o novo coronavírus, né, que é o SARS-CoV-2, né? Então, ele pode ser transmitido tanto por gotícula, aerosóis, até por contato também, já tem comprovação, né? E aí?
elas podem ser expelidas durante a fala, a tosse ou espirro. E também pelo contato, né, direto com pessoas infectadas ou indireto por meio das mãos, né? Por isso que foi muito importante as pessoas reforçando a higienização das mãos, né? Objetos ou superfícies contaminadas de forma semelhante com que outros patógenos respiratórios se espalhem. Então, dessa forma, além das precauções padrão, né, deve ser implementadas por todos os serviços de saúde. Então, o que a gente tem? A gente tem as precauções para contato, tá, gente? Nós temos as precauções para gotículas, tá? Nós temos que essa, no caso da gotícula, vou trazer uma observação aqui para vocês com relação às gotículas, com relação ao Covid-19, nem também outras. Porque o tamanho, tá? Então, existe a questão da gotícula que ela tem, que é maior do que 5 micron, né? E pode atingir uma via respiratória alta, ou seja, a mucosa das fossas nasais e mucosa da cavidade bucal. Então, se alguém for espirrar, tossir, entendeu? Então, a gota, ela é grande, assim, pelo tamanho, para a vista do aerosol. Por quê? Precaução para o aerosol já é diferente, porque os aerosóis, eles são partículas menores que as gotículas, então ele é abaixo de 5 microns. Por que eu estou falando isso aqui? Porque lá na tua prova, ele pode colocar uma questão, entendeu? Que fala justamente, certo? Desse tamanho da gotícula, né? Então tem aqui, ó, 5 microns, tá? Isso aqui, ó, quando é maior, ó, maior é gota, tá? G horroroso, né? Aqui. Então, ele é gota. Então, só para lembrar para vocês, tá certo? Então, não vai esquecer, tá? Agora, lembrando que isso aqui é gotícula, tá? Ó, gotícula, né? E aí, quando eu tenho aqui o aerosol é baixo, tá? O aerosol, isso aqui, ó, aerosol, tá certo? Já é, ó, abaixo, entendeu? De 5, tá? Micro, ok? Então, ele é bem abaixo, tá? Então, existe essa diferença, certo? De um, né, e outro, tá? Existe essa diferença. Então, lembrando para vocês que COVID, né, ele é mais peso, né, no caso, tamanho, né, é aerosol, tá? Então, bom, a gente vai falar sobre a precaução padrão conforme normativa da Anvisa, tá, gente? Observe aqui que vocês vão encontrar, né? Lá na tua prova, que vai perguntar, vai ter um casinho, por exemplo, e vai falar sobre a questão dos cuidados, né? E aí, em relação aos cuidados de enfermagem, pode estar a questão da precaução, ó, padrão, certo? Aí eles têm aqui a questão da precaução padrão, aonde eles vão colocar aqui, que é padrão. Como fala padrão, que é para todas as fases vai ter, né? Ou seja, a higienização das mãos, que lava com água, o sabonete, vai flexionar as mãos com álcool, tá? A 70%. Então a gente sabe que tem os tipos de higienização das mãos, que pode ser a simples, com água e sabão, pode ser com álcool, né? A 70%, que aí pode ser o álcool gel, pode ser o álcool líquido, entendeu? Aí, isso no caso, se não tiver visivelmente suja, tá? Agora, se tiver suja, tem que ser com água e sabão, tá bom? Antes e após o contato com qualquer paciente, após a remoção das luvas e após o contato com sangue e secreções. Então, nós temos a higienização das mãos, lembrando do tempo, entendeu? Se você, lembrando que o tempo que você vai higienizar as mãos é em torno de quê? De no caso, 60 minutos, é o que vale a 1 minuto. Então, menos de 1 minuto você tem que higienizar suas mãos se for com água e sabão, tá? Quando é uma solução alcoólica, por exemplo, isso pode variar de 20, tá, a 30, entendeu? Segundos, perdão, minuto não, 1 minuto é até 1 minuto, né? No caso, 60 segundos, tá? Isso estou falando da higienização das mãos com água e sabão. Quando é álcool, aí já é outros 500, tá? Por quê? Porque o álcool ele evapora muito mais rápido, não tem como você ficar até 1 minuto lá fazendo a higienização das mãos. Então, lembrando para vocês que quando ela não está visivelmente suja, a gente usa muito álcool. Mas lembrando que assim que você chegar na unidade, deve sim fazer a higienização com água e sabão, tá bom? Aí eu tenho aqui, né, a questão das luvas e avental, tá certo?
E aí as luvas e avental é utilizada, são precaução padrão, tá? Eu tenho aqui o óculos e a máscara, ok? E eu tenho aqui a caixa de perfuro cortante, tá? Aí essa caixa de perfuro cortante também são precauções padrão. Lembrando uma coisa para vocês que é importante, vocês não devem esquecer, é o seguinte, aqui é um EPI, ó, isso aqui é um EPI, tá certo? Ó, aqui é um EPI, tá? Certo? Ó, luva, né, máscara, né, essas coisas são você tá usando. Já esse aqui é um EPC, tá? Ou seja, equipamento de proteção coletivo, porque você não, cada um profissional não tem a sua própria caixa, né? Então, é por isso que é chamado de coletivo. Então, você vai depositar aqui, né, os perfuros cortantes. Aí você tem os chuveiros, por exemplo, o chuveiro, né? O chuveiro, certo? Nós temos os lava-óleos, né? Tem os lava-óleos. Tudo isso aqui é material, é equipamento, né, de proteção coletiva, porque todo mundo utiliza, entendeu? Com a forma de higienização, a forma de eliminar, né, a contaminação, tá? Aqui, as precauções de contato. O que que eu tenho na precaução de contato? Eu também tenho. Olha, observe que nas precauções de contato, eles vão colocar o seguinte: tem uma. A gente até falou sobre isso uma vez, que ele coloca o seguinte: faltou aqui nessa ilustração da própria Anvisa, tá, gente? A gente fala muito também que a Anvisa esquece de colocar aqui, mas entende-se que a precaução de contato. Não se deve esquecer, né, o gorro também que a pessoa usa, o óculos, né, e a máscara. Só que aqui o contato que ele fala não é o respiratório, por isso que ele fala assim, indicação de infecção e colonização por micro-organismos multiresistentes, por exemplo, a varicela, infecções de pele, tecido mole, com secreções não contidas no curativo, impetigo, herpes zoster, disseminando ou não imunossuprimidos. O que que eu sugiro? Por exemplo, vai fazer um procedimento, você vai ter que manusear, né, o paciente, então aí seria interessante utilizar sim a precaução, entendeu? Padrão com a de contato, né? Então, lembrando que você vai ter que usar sempre luvas, o quarto tem que ser privativo para não ter a questão da disseminação do micro-organismo, tá? Então, ficar atento com relação a essa precaução de contato. Com relação a precauções para gotícula, isso é muito importante você lembrar, tá? Então, lembrando que higienização das mãos, ó, higienização das mãos sempre. Aí temos aqui, ó, a máscara cirúrgica, isso é para o profissional, entendeu? Aí eu tenho aqui a máscara cirúrgica, paciente, tá? Ó, paciente, certo? Ambos vão usar a máscara cirúrgica e a máscara, entendeu? Do paciente. Então, questão de transporte, vai levar o paciente para fazer um exame, por exemplo, né? E aqui é o quarto privativo, que ele vai estar lá porque ele está em isolamento. Então, a gente chama isso de quarto privativo. Então, esses aqui são as precauções para gotículas, tá, gente? Olha, não esquece disso não, porque isso cai muito nas bancas de concurso público, tá? E aqui, para vocês entenderem melhor com relação a esses tipos de precaução, lembrando que nós vamos ter a padrão, juntamente com a de contato, com a de gotícula e com o do aerosol, né? Então, como a gente viu a de contato, a gente sabe que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês memorizar melhor a questão de contato. Digamos que, bom, gente, aqui com relação à aplicação de precauções, né, para gotículas, a gente tem a padrão e a gente usa também a de gotícula, tá? Lembrando que você tem a máscara cirúrgica profissional, máscara cirúrgica paciente, né, que é durante o transporte, tá? E ele tem um quarto privativo. Mas só para lembrar vocês que quando você tem um paciente, por exemplo, quando é de contato, vocês viram que na figura anterior, deixa eu voltar aqui, ó, na figura anterior, né? Que aí vocês viram, né? Ai, passou foi aerosol. Vamos lá. Aqui, a de contato, né? O que que a gente tem aqui? Temos a higienização, né? A questão da higienização das mãos, você viu que isso aí tem todas as fases, tem um avental, tem a luva e tem um quarto, né, privativo. E aí, além de usar as padrões, né, também a questão do contato, que ele enfatiza muito a questão do avental e da luva, porque você vai ter contato com o paciente.
Por exemplo, assim, um exemplo de que pode estar cobrando lá na tua prova. Quais são as doenças, né, que deve-se utilizar as precauções de contato? Aí eu tenho a herpes, eu tenho um impetigo, a escarbiose e algumas diarreias como o rotavírus, por exemplo. Então, por isso que você tem que ficar atento, né, com relação a essa precaução de contato, quais são os enfermos, as enfermidades, vamos dizer, são os agravos, né, que pode, no caso, o profissional ter que adotar essas medidas de precaução, tá? Bom, aqui na gotícula, como já mostrei para vocês aqui, a higienização das mãos, máscara cirúrgica com o profissional, a máscara cirúrgica também para o paciente durante o transporte e o quarto privativo. E muitas vezes a gente confunde, tá? E qual seria, né, essa máscara que a gente usa, né? Então, a gente sabe que como é gotícula, né, gente, ó, como é gotícula, a gente sabe muito bem que as gotas, elas, lembram que eu falei, maior do que 5 micra, né? Então, é maior do que 5, né? 5 micra, certo? E aí ela não fica muito tempo no ar, sabe? Assim, circulando, entendeu? E aí o que que acontece com essas gotículas? Quando a pessoa espirra, quando a pessoa tosse, ela chega a tá? De 1 a 2 metros, tá bom? Então, vai tossir, vai bater longe, né? Ou seja, aliás, não vai bater tão longe, perdão. Por quê? Porque elas são densas, né? É diferente dos aerosóis, tá? E aí, qual o exemplo que eu posso trazer aqui? Gripe. Você está gripado? Pronto. Influenza, por exemplo, é a gripe. Aí a pessoa usa máscara, no caso o profissional, máscara cirúrgica, e o profissional e o paciente também máscara cirúrgica, beleza. Nesse caso, assim, como exemplo, tá? Que eu posso dar para vocês, é a gripe, tá certo? Então, a gripe, deixa eu ver outra doença que a gente usa máscara cirúrgica, além da gripe, a rubéola, cachumba, entendeu? A difteria, entendeu? Algumas pneumonias, então todas elas aqui vai se usar a máscara cirúrgica, tanto o profissional como o paciente, tá bom? Aí nós temos aqui as precauções, tá? Para aerosóis. Lembrando para vocês, olha só, que a gente tem aqui, ó, higienização, tá? Higienização sempre. E aí o que que acontece? Tem uma observação, por exemplo, com relação à Covid-19. Muita gente ficar na dúvida. Que máscara eu vou usar, né? Então, como o Ministério da Saúde e a própria Organização Mundial de Saúde classifica que o SARS-CoV-2 ele tem uma transmissão principalmente por gotícula, contato e aerosol, então eles têm as três formas praticamente, né? E aí, com relação a aerosóis, é uma situação muito específica. O paciente está entubado, está fazendo uma broncoscopia, né? Ou então ele está em ventilação, né? Assistida, né? E aí o que que acontece? Nesse caso, as normativas da Anvisa, né, orienta a gente se precaver com as precauções para aerosol, tá? Um caso profissional. Então, o profissional, ele pode usar, entendeu? Que é a máscara, a PFF2, que é a N95, e o paciente, ele vai usar a máscara cirúrgica. Então, digamos que você esteja a tentar em quarto privativo, claro, né? Digamos que você está atendendo um paciente, esse paciente está com tuberculose, né? O que a gente chama a famosa TB, né? Então, nesse caso da TB, o paciente usa a máscara cirúrgica e o profissional vai usar a N95, no caso de TB, tá certo? E aí também COVID, também a COVID, tá? Covid-19, tá certo? A catapora, que é a varicela, ó, vai esquecer as doenças não, viu? Tá? Anota aí no caderninho, tá bom? A varicela. Temos também o sarampo, entendeu? O sarampo, tá? Então, tudo isso aí, ó, tá aí na precaução para o aerosol, tá bom? Vamos seguir. Bom, aqui com relação aos resíduos dos serviços de saúde, só para lembrar para vocês, né? A gente tem aqui seguir a norma brasileira aqui, regulamentadora 9191, tá? Fala sobre os sacos. O enchimento, não vão esquecer, ó, 2 terços
fechamento seguro, retirada imediata após o preenchimento. Lembrando que para risco biológico, a gente vai ter aula de gerenciamento, quem quiser pode dar uma olhadinha lá no canal, tá? O gerenciamento, que é a normativa 222 de 2018, que fala sobre a cor do saco. Então, lembrando, para risco biológico, o saco é branco leitoso, tá bom? Aí temos aqui a questão do perfuro cortante, o descarte até 5 centímetros, tá? Abaixo, né, do bocal, e recipientes rígidos e sinalizados. Então, isso aqui está dentro das normativas, entendeu? Da norma regulamentadora número 32, tá bom? Com relação à limpeza e à conservação, então, os trabalhadores que realizam a limpeza dos serviços de saúde devem ser capacitados inicialmente de forma continuada, enquanto os princípios da higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e procedimentos em situações de emergência, tá? A comprovação da capacitação deve ser mantida no local de trabalho à disposição da inspeção do trabalho. Para as atividades de limpeza e conservação, cabe ao empregador, no mínimo, a providenciar o carro funcional destinado à guarda e transporte dos materiais e produtos indispensáveis à realização das atividades. B. Providenciar materiais e utensílios de limpeza que preservem a integridade física do trabalhador. Letra C. Proibir a varrição seca nas áreas internas e D. Proibir o uso de adorno, gente. Isso aqui está dentro da NR 32, tá? Para vocês não podem esquecer com relação aos cuidados que tem com a limpeza e conservação dentro do ambiente de trabalho, certo? Então, não vão esquecer disso aí não, tá? Falando de equipamento de proteção individual, o que é? O equipamento de uso individual para proteger o trabalhador contra riscos ocupacionais. Aí, aqui, exemplos, um capacete, uma luva, um óculos de proteção, tá? Protetores auriculares, calçados de segurança, né? Máscara, entendeu? O objetivo é proteger um único indivíduo contra acidentes ou doenças. E aí eu tenho o equipamento de proteção coletiva. Então, o que é? Vai proteger, né, tanto a pessoa quanto também o todo coletivo. Então, é destinado para todo mundo, todos no ambiente de trabalho. Exemplo, cerca de segurança, sistema de ventilação, sinalização de segurança, extintores de incêndio, corrimões, fitas antiderrapantes, entendeu? O objetivo é proteger o grupo, né, dos trabalhadores da área específica de forma simultânea, muitas vezes atuando diretamente na fonte do risco. Então, gente, professora Nádia Salgueiro, da Mentoria SUS para concurso, rumo à sua aprovação. Mergulhe numa plataforma digital de estudos e estamos aqui com você. Vamos segurar sua mão até a sua aprovação, tá, gente? Então, a gente não larga você não, tá? A gente fica, né, coladinho com você. Então, gente, não vai esquecer com relação a esses riscos biológicos, cai muito, tá? Questão das medidas de proteção, o que é padrão, o que é a precaução de contato, aqui é de gotícula, aqui é de aerosol. Ó, isso aí é certeza. Provavelmente muitas bancas adoram explorar biossegurança nas suas provas. E eles adoram a NR 32 e há também a NR 222 de 2018. A gente vai ter, né, uma aula sobre isso. Já tem uma aula sobre isso no canal, mas a gente sempre está atualizando vocês, tá? E aí vocês não podem deixar de seguir o nosso canal, porque lá sempre estamos mandando umas aulinhas bem bacanas para vocês, para ajudar vocês no teu direcionamento do teu estudo, tá bom? Ó, mentoria para concurso da professora Nádia Salgueiro, rumo à tua aprovação. Bora pra cima! Aqui a gente segura sua mão, não solta até a sua aprovação, ok? Fica com a gente e até a próxima!